Gerador. O objetivo desse experimento foi determinar a diferença de potencial e a resistência interna de um gerador real. Agora, a gente vai começar a olhar o que a gente fez no simulador para que o experimento fosse realizado. Primeiro, a gente montou o nosso circuito, onde tem simplesmente uma pilha e um resistor, e você pode ver tanto ele de uma forma mais gráfica quanto num desenho, que é normalmente mais encontrado em exercícios que normalmente a gente faz por aí. Foi colocado na pilha uma voltagem de 20 volts e se colocou dentro dela uma resistência de 2 ohms. Como vocês podem ver, ao colocar a resistência de 2 ohms dentro da pilha, a nossa voltagem da pilha baixou para, que vai dar ao nosso circuito, baixou para 18,46 volts. Aqui, o experimento falava para a gente mudar a resistência do circuito e tirar medidas. A gente foi a partir do zero, a resistência zero, e eu fui colocando de 2 em 2 para ver a diferença, para vir verificando. Tendo assim, e a gente tirou a partir disso 15 medidas, como vocês podem ver na tabela a seguir. A partir dessa tabela, a gente pôde calcular a diferença de potencial. Pela forma, a diferença de potencial é igual a voltagem vezes corrente. Agora a gente vai para os gráficos e as análises que a gente conseguiu extrair desses gráficos. Aqui no gráfico 1, como vocês podem ver, foi utilizado algum gráfico de diferença de potencial por corrente elétrica. Como vocês podem ver, a linha de tendência dele acaba sendo uma parábola. E a partir dessa linha de tendência, a gente conseguiu extrair uma equação. Já no gráfico 2, como você pode reparar, ele é linear. Ele é um gráfico de voltagem pela corrente elétrica. E com ele, a gente conseguiu uma outra equação. Aqui a gente vai poder visualizar melhor essas equações extraídas do gráfico. Agora que a gente extraiu essas equações gráficas, a gente vai tentar compará-las com as equações que a gente já está familiarizado, que a gente utiliza muito nos exercícios que a gente encontra no livro. Para ver se os nossos valores pré-determinados, eles se encaixam com o que a gente achou na equação. No gráfico 1, a gente utilizou que a diferença de potencial é igual a menos a resistência da pilha vezes a corrente ao quadrado, mais voltagem vezes corrente. Já no gráfico 2, foi utilizado que voltagem é igual a menos resistência da pilha vezes corrente, mais voltagem. A partir das nossas comparações, por exemplo, no gráfico 1, a gente percebeu que o número mais 0,0046 não se encontra ali na nossa equação física. Mas o que acontece? Isso faz parte do erro experimental. Ela é tão baixa que era para ser considerada nula. Ela não deveria estar ali. Ela não deveria ter necessariamente existido. Ela existe por causa que é algo real e existe. E essa é a parte experimental de tudo, sabe? Isso que é isso. A gente chegou à conclusão que no gráfico 1, que a nossa resistência da pilha é igual a 1,9995 ohms. E a voltagem é igual a 19,9995 volts. Já no gráfico 2, a gente teve que a resistência interna da pilha era igual a 2 ohms e a voltagem igual a 19,999 volts. É importante lembrar que, como eu falei anteriormente, eu coloquei que a resistência interna da pilha era 2 ohms e que a voltagem da pilha era de 20 volts. Eu calculei o erro e, como vocês podem ver, o maior erro foi de 0,19 e que é um erro muito, muito, muito pequeno. Um dos principais fatores para esse erro ser tão pequeno é pelo fato de ter sido um experimento realizado em um simulador. Mesmo que ele seja caracterizado para ter um leve erro, e ele apresentou um leve erro, ele é muito baixo
comparado com um erro que talvez tenha sido feito esse mesmo experimento no laboratório. Porque no laboratório provavelmente a gente vai ter muito mais dispersão e outras coisas. As minhas considerações finais. Primeiro, antes de eu dar minhas considerações finais, eu tenho que explicar mais ou menos o que aconteceu nesse experimento. A gente utilizou a pilha como gerador, sendo este gerador um gerador de força eletromotriz. A força eletromotriz é a energia potencial por unidade de carga elétrica produzida pelos geradores elétricos. Porque no exterior da bateria, as cargas elétricas que constituem a corrente, como sabemos, desloca-se naturalmente do polo positivo, potencial maior, para o polo negativo, potencial menor. Entretanto, ao chegarem em B, que seria o polo um pouco antes do polo negativo da pilha, para completar o circuito, essas cargas devem ser transportadas no interior da bateria de B para A, que é o polo positivo. Esse deslocamento de cargas não se faz naturalmente, pois o potencial de B é menor que o de A. O deslocamento de B para A ocorre porque no interior da bateria, devido às reações químicas, as cargas são forçadas a se deslocar de B para A, completando o circuito em voltagem circular, de A para B no exterior da bateria. Em outras palavras, a bateria é um dispositivo que, consumindo energia química, realiza um trabalho sobre as cargas, entregando a ela uma certa quantidade de energia. Essa energia sendo ela elétrica, ao elevar o potencial dessas cargas no deslocamento do polo negativo para o polo positivo. Mas isso é algo que a gente já utilizava, a gente já tinha mais ou menos esse entendimento de como funcionava. Mas é muito importante a gente entender o que está acontecendo no circuito para a gente entender o grande diferencial desse experimento. O grande diferencial desse experimento foi a utilização de uma resistência dentro da pilha, tornando o sistema mais próximo da realidade. Porque normalmente, na vida real, a gente não vai encontrar uma pilha que ela funciona perfeitamente, que ela não vai ter uma resistência, que ela sempre vai conseguir ficar ali bombeando energia tranquilamente. A resistência interna, a gente sabe que sempre que uma corrente elétrica passa por um condutor, ele oferece uma certa posição à sua passagem. Em outras palavras, todo condutor possui uma certa resistência elétrica. Quando uma corrente elétrica passa através de um motor, por exemplo, ela é obrigada a percorrer vários fios existentes no interior desse motor. Então, esses fios apresentam uma certa resistência à passagem da corrente, que é denominada resistência interna do motor. E é por esse motivo que, quando o motor está em funcionamento, percebe um ligeiro aquecimento do aparelho, em virtude do calor gerado pelo efeito Joule em sua resistência interna. E, desse mesmo modo, ele oferece uma certa oposição à passagem da corrente através dele. E isso aparece bem construída e possui pouco tempo de uso, porque ela vai negociando. E a partir disso, a gente tem que considerar que o nosso circuito com a resistência interna se transforma numa análise de considerada um circuito em série simples. E isso é só importante pra gente entender, porque se a gente for procurar no livro, a gente vai achar isso na página 175, onde ele vai explicar bem certinho de porquê e como funciona e como a intensidade passa e tal. Mas isso é tudo importante por quê? Porque a partir de todas as informações, a gente consegue finalmente fazer as análises dos dados à base das leis de Ohm. Porque mesmo que a gente estudou as leis de Ohm no capítulo 20, considerando esse novo sistema onde existe uma resistência interna na pilha, as análises podem acabar sendo um pouquinho diferentes. O que a lei de Ohm fala? Que a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional à voltagem aplicada nos seus terminais, relacionada às três principais grandezas elétricas. As legiões comprovam como a tensão, corrente e resistência elétrica estão diretamente ligadas. Mas a gente só conseguiu analisar tudo isso pela expressão de voltagem entre os polos de um gerador. Sabemos que as cargas elétricas que passam no interior da bateria deslocam-se do polo negativo para o polo positivo,
receba em virtude da resistência do gerador um potencial. Entretanto, em consequência da resistência interna, parte dessa potência dissipada por efeito Joule no interior do próprio gerador. Essa potência dissipada é expressa, como sabemos, por resistência interna vezes corrente ao quadrado. Portanto, a potência disponível, que será entregue pelo gerador ao circuito externo, será igual à diferença de voltagem da pilha vezes corrente menos a resistência interna vezes corrente ao quadrado. E daí, a gente conseguiu chegar naquelas duas fórmulas utilizadas. Agora que a gente entendeu exatamente o que aconteceu, a gente pode chegar à conclusão que, sim, isso realmente funciona, porque a gente chega em valores muito, muito, muito próximos. E que esse experimento, ele realmente conseguiu mostrar que as leis ômicas e as expressões de voltagem entre polos de um gerador realmente funcionam.